Olá, você que participa desse congresso. Eu venho aqui para falar de um assunto que é pautado constantemente na imprensa, que perpassa a realidade das corporações e organizações, mas que a gente também precisa falar que é uma exigência da Organização Internacional do Trabalho, que qualquer pessoa em nível gerencial tenha proficiência em lidar com situações de assédio. E para isso, também é importante entender que existe aí uma proposta de aprendizagem contínua, o que remete a gente a falar em ter programas e programas eficientes, inclusive para cumprir a lei. Eu sou Ana Dobate, eu sou fundadora e CEO da Livre de Assédio. Desde 2017, a gente trabalha com a criação de protocolos para que qualquer pessoa saiba como agir de forma correta, saiba identificar situações que são de risco de assédio sexual ou assédio moral, e principalmente que as pessoas saibam como acolher, como encaminhar e como ter uma governança interna para a segurança de todas as pessoas que trabalham nessas organizações. E quando eu falo de segurança, a segurança da potencial vítima, é a segurança de uma organização de saber lidar com a governança apropriada e mitigar riscos, e também manter a integridade da sua imagem, reputação e principalmente do seu time. E quando eu falo disso, eu estou falando de um RH que também se torna estratégico, inclusive para a área de ESG, porque quando a gente cuida dos nossos ativos, e principalmente quando existe um lastro que entrega para mitigação de crise, que integra inclusive para mitigar riscos jurídicos, nada mais é do que você se tornar estratégico com um programa eficiente para a área de ESG. Eu também sou vice-presidente da APSA, na Regional São Paulo, que é uma das maiores organizações de RHs do Brasil. Também integro o Fair Share of Women Leaders e One Future Collective, que são organizações internacionais que atuam com governança inclusiva feminista. Minha abordagem sempre é um lugar que traz pragmatismo, que traz também um lastro de dados e que tenta estruturar aí processos de governança para que as organizações tenham mais resiliência e robustez ao endereçar esse tema. Eu trago aqui um breve contexto para a gente falar sobre eficiência de programa e uma reflexão. Eu não sei quantos de vocês acompanharam a greve do Google, que existiu ali em 2017, 2018. O Google, como uma empresa americana, os americanos são muito bons em governança, em compliance, e até a gente tem os documentos, né, o que fazer, o que não fazer, do's and don'ts, de uma forma muitas vezes até bem direta e pragmática. Mesmo assim, no Google, com todos esses equipamentos, canal de denúncia, existia uma situação em que o criador do Android, né, que é o sistema operacional de celular, que trabalhava nessa época com o Google, ele assediou uma secretária e ele foi demitido sem justa causa, sem nenhuma advertência, sendo inclusive indenizado por essa demissão. Quando isso aconteceu e as mulheres do Google ao redor do mundo descobriram o que tinha acontecido de uma forma inadequada, sem uma mensagem clara de colocar aí, né, as advertências, o código de ética e a lei, né, sendo aplicada, existia uma greve global. E isso, obviamente, foi para todos os noticiários. Obviamente, você imagina as mulheres de escritórios em todo o mundo parando de trabalhar, o quanto isso não afetou também a produtividade, as ações da empresa, a reputação. Então, quando eu falo isso, eu falo que é o seguinte, não é só você demitir, não é só você tirar essa pessoa do convívio com a sua equipe, mas quando você tem um código de ética, quando você tem processos, e principalmente no Brasil, que a gente tem leis que estabelecem e parametrizam qual é o tipo de punição que deve haver, é importante que isso seja honrado, inclusive para a construção da cultura. Porque, pelo contrário, se você tira aí o assediador nesse caso, sendo inclusive indenizado pela demissão, qual é o recado que você está dando? E isso para todos os níveis hierárquicos, de cima a baixo, e inclusive no nível operacional. Eu sei que tem muitas vezes aquele profissional que operacionalmente ele é muito importante para a empresa, para a entrega de resultados, mas se ele não tem um comportamento adequado, ele também pode trazer aí consequências muito ruins, impactos negativos, inclusive processos de crise, aí que pode levar, inclusive, impacto na Bolsa de Valores. Também é importante entender que quando a gente se posiciona enquanto empresa, enquanto organização para a sociedade, esses valores também precisam ser vividos. E numa sociedade vigiada, o que é a vida externa, né, o trabalho desses colaboradores também deve ser levado em consideração, e principalmente se isso estiver ali no código de ética, e como ferramental eu digo que isso estar no código de ética assinado
né, por todos os colaboradores é muito importante. Então, por exemplo, a gente tem um caso aqui da Avon, uma organização no Brasil referência em combate à violência contra a mulher, sendo até, inclusive, um patrimônio de marca isso, teve aí que demitiu uma colaboradora de muito tempo, de alto escalão, que mantinha sobre trabalho análogo à escravidão uma sua colaboradora doméstica. Ela foi demitida, a empresa se posicionou, e o que é que eu quero dizer com isso? Porque numa sociedade vigiada não tem muito como esconder a sua vida, o que você faz fora dela. Não adianta achar que você vai bater o crachá, vai entrar no trabalho, vai ser uma pessoa diferente, o que você faz, se for dissonante aos valores da empresa, o que preconiza aquela marca, aquela organização, isso não vai ser afetado. Então, também casos de assédio e importunação sexual cometidos fora do ambiente da empresa são também levados em consideração. Violência doméstica também. Então, é importante que esse tipo de mensagem, treinamento e conscientização seja extremamente importante, vindo da empresa, porque, inclusive, como nesse caso, a empresa teve que se posicionar, inclusive para mostrar que não tinha nada a ver, que não acobertava colaboradores que cometiam crimes reconhecidos, né, no nosso Código Penal. E aqui eu venho divagando sobre até aqui, porque é importante a gente falar de assédio nas empresas, né? Porque é sistêmico. A gente fala até aqui, por exemplo, em dinheiro, em um indicador monetário. A gente traz aqui uma estatística que você tem empresas aí de grande porte que têm prejuízos de até R$300 mil por ano com casos de assédio moral. Isso já virou, inclusive, linha de resultado, isolando ali os gastos que tem com essa ação. E quando a gente fala do assédio, de novo, é o assédio sexual, é o assédio moral e o bullying, que é exatamente o que está na Organização Internacional do Trabalho. E vejam, ele coloca que quem está em nível gerencial precisa estar preparado para prevenir, combater e encaminhar essas situações. Então, a formação do nível gerencial precisa ser estratégica para que esse programa seja eficiente. Quando a gente fala de turnover também, tem aqui quantificado 30% de turnover. E quando a gente fala de turnover, que eu estou falando com a gente está falando também de custo, de dinheiro e eficiência das nossas organizações. A gente está no ano aqui, em maio, entre vigor a NR1. Uma das premissas da NR1, para você estar adequado diante de uma fiscalização, é que exista programa, e não é uma palestra. É programa. Quando se fala de programa, é você falar de ter não só uma camada de treinamento obrigatório, mas você ser vivido isso na CIPA, você ter aí reciclagem e ter isso tudo documentado e canais de denúncia isentos e eficientes. Então, programa não significa no mês da mulher fazer uma palestra ou na semana da CIPAT. É isso ter robustez, é isso ter musculatura. Quando a gente fala também das leis, aqui a gente depois vai falar quantas leis tem, não é só uma, aqui como no Brasil a gente tem aí várias leis que vão se, né, como um sanduíche se colocando, então, obviamente, isso potencializa, inclusive, a situação de risco financeiro e jurídico para as empresas, né? Então, assim, gente, é bem importante entender que isso é um tema que conversa com o SG, conversa com o impacto, conversa também com o resultado financeiro da sua empresa. Então, se por acaso algum sponsor ainda não está apoiando a implementar um programa robusto, é importante trazer essas métricas, porque, especialmente a partir de maio, a gente vai ter aí esse olhar para a existência de programa como um fator de fiscalização nas organizações. A gente tem, obviamente, quando a gente fala de assédio, né, e eu trago algumas matérias que a gente fala, inclusive, eu trago esse caso, o Pedro Guimarães, que foi presidente da Caixa, poderia ter encerrado a sua carreira na Caixa, sua passagem pela Caixa, como um responsável pela bancarização do Brasil em época de pandemia. Foi o contrário, não foi positiva a saída dele, foi pelo contrário, foi por assédio sexual e assédio moral. Então, a gente precisa também alertar que a reputação é também um ativo, a reputação desses gestores, principalmente quanto mais alto o nível. Então, quando a gente fala, talvez, num lugar até de empatia e de cuidado, de alerta, é importante mostrar que o comprometimento da alta liderança, tácito, né, de viver essas ações, esse comportamento, de engajar a coletividade no programa de assédio, também colabora para que ele tenha uma reputação idônea, inclusive diante até de falsas denúncias, falsa denúncia, gente, é passível de justa causa, e falso reporte de crime também é um crime. Então, já peguei casos, por exemplo, envolvendo o ambiente organizacional, que foi parar na delegacia, era um conchavo contra um gerente, que foi detectado essa situação, e todos responderam, civilmente e criminalmente, pelo que estava acontecendo. Então, se alguém ainda acha que tocar num assunto é levantar uma lebre, expor ainda mais a organização, eu digo aqui que é o contrário, porque, inclusive,
quem fizer mau uso do canal de denúncia pode e deve ter consequências aí de advertência, tá, inclusive demissão por justa causa. Mas a gente tem, claro, que a gente tem aí uma grande quantidade de mulheres que são vítimas de assédio, né, principalmente o assédio sexual. É importante, muita gente traz, mas os homens também podem ser vítimas de assédio sexual? Sim, gente. A lei brasileira fala de pessoas que passam por essa situação. Mas, inquestionavelmente, a maioria das vítimas é mulher. Mas, se acontecer isso contra um homem, ele também, essa pessoa, essa perpetradora, ainda que seja mulher, ela também deve responder. E aí a gente também precisa falar de outras situações que envolvem os marcadores sociais de vulnerabilidade. É a xenofobia que se aplica, por exemplo, ao migrante, né, refugiado, que migra de um outro país, mas também que migra de um outro estado. Então, perseguição por causa do sotaque, diminuir a pessoa por causa da sua origem, da capacidade, o isolamento, o bullying em forma de piadinha, isso também constitui uma camada de assédio e que é muito importante. Aí eu volto para o papel do gerente, que o gerente tem um posicionamento muito firme diante dessas situações que muitas vezes passam como brincadeira, e de brincadeira, né? Eu digo assim, mas ele gostava dessa brincadeira, ele até ia. Quando existe, de repente, um desligamento da empresa, coisa muda. Eu já acompanhei casos de a própria pessoa se chamar dessa alcunha, se colocar no grupo de WhatsApp e depois ganhou uma indenização de 60 mil reais, porque ali o juiz entendeu que o próprio gerente participava da brincadeira, não interrompia e que aquela pessoa ficou difamada dentro da empresa. E ainda tinha uma camada importante, pelo fato do gerente participar da brincadeira, era como se fosse um endosso para que os outros também fizessem e também deixava a vítima num lugar que não tinha poder de se contrapor, porque ali tem um entendimento que como é que a pessoa que está aqui no nível mais baixo de hierarquia vai ter poder para confrontar a sua chefe. Então, é muito importante a gente ter esse repertório e mostrar, inclusive, para a gerência, os riscos de não se posicionar, os riscos de não agir. E aí, de novo, eu trago para a questão das marcas, das crises reputacionais. Marca, reputação é um ativo, vale dinheiro. E se por acaso você tem aí algo, né, que danifica, né, a partir, inclusive, da visão do cuidado com seus colaboradores, isso pode ser nefasto. A gente tem aqui até uma notícia que mostra que, empresários que foram condenados a pagar 2 milhões por assédio sexual contra funcionários, né? Então, a gente vem também criando também um aumento muito grande de casos na justiça. E se tem casos na justiça, é porque as pessoas estão denunciando e porque essa conduta ainda persiste e nesses ambientes. Então, por exemplo, só para vocês metrificarem o que é um custo, recentemente foi publicada uma decisão que um gerente que cometia assédio moral contra os seus colaboradores, a empresa teve que indenizar em 10 mil reais cada colaborador. Se você fizer a matemática, você vai saber o custo de um gerente que assedia ou permite que o assédio aconteça. E aí eu acho que tem um fator, quando a gente fala de segurança psicológica, que é estrutural para os programas, que é a gente entender o quanto as pessoas da empresa estão confortáveis em relatar um caso de assédio. Isso tem que ser uma pergunta que deve constar em formulário de pesquisa. Isso é indicador de segurança psicológica, porque também o que acontece? Existe e precisa ter política de não retaliação. Então, a pessoa que denuncia, e claro, tudo tem que ser investigado, enquanto essa denúncia está acontecendo, esta pessoa não pode ser retaliada, ela não pode ser isolada. E mesmo que dê o caso como inconclusivo, essa pessoa não pode sofrer consequências por causa da que a investigação concluiu que não era assédio, que às vezes era um conflito, ou que não tinha evidência suficientemente. Então, a gente precisa ter mecânicas aí, porque depois essa pessoa pode, inclusive, recorrer à justiça. E fora o que é o legado negativo que você deixa na empresa, de saber que uma pessoa que denunciou, que buscou ajuda, depois sofreu as consequências. Então, é um tiro no pé, inclusive passível de processo na justiça. Não é à toa que 92% das pessoas que sofreram algum tipo de assédio ao longo da vida optaram por não reportar o fato ocorrido. E quando a gente fala dos tipos de assédio, eu já falei aqui antes, é importante a gente falar que a gente fala sim do assédio sexual, mas também do assédio moral. E aí a gente diz que conflito mal resolvido e mal conduzido pode sim virar um assédio moral. Então, algo que poderia ter sido bem conduzido com diálogo, com apoio do RH, com uma mediação, pode virar uma bola de neve. E o bullying, que como eu trouxe aqui no exemplo, as piadinhas que vão ali difamam, que vão criando aquele clima de permissividade e ferir a dignidade das outras pessoas. Então, é importante a gente saber que quando fala de assédio, é desses três, é um escopo maior.
mas também a gente precisa falar que tem um assédio que é lateral, horizontal ali, né, entre pares, e que não deve ser permitido e também pode gerar consequências, não é somente quando a gente fala de hierarquia, né, obviamente, quando vai para uma questão jurídica, vai ter o nome apropriado, a pena apropriada, né, mas é importante a gente dizer, não é só esse fenômeno do assédio, não existe somente quando há hierarquia, como muitas vezes à luz da lei trabalhista se coloca. Até porque você pode também ter processos na área civil, que aí a questão da hierarquia se esvai. Como também pode ter ascendentes, gente. E isso é um fenômeno muito interessante, porque quando a gente lida com mudança, e o ascendente é justamente quando tem um assédio contra o chefe ou a chefe, um chefe que chega agora no time, que, por exemplo, é LGBT, e as pessoas não respeitam, difamam pelas costas, uma mulher também que não é respeitada, existe ali um conluio, a patotinha, alguém que recebeu uma promoção e aí, por inveja, por disputa, por politicagem, começa a ser sabotado, isso também é um tipo de assédio, a gente precisa colocar essa lupa para entender como é que a gente cria ambientes seguros e saudáveis e um repertório que, gente, também, a tal da fofoca, que eu sempre digo, também pode virar um assédio. E, de novo, quando a gente fala de saúde mental, é uma saúde mental no trabalho coletiva. Se isso permeia o ambiente da empresa, a difamação, a fofoca, né, a sabotagem, as panelinhas, as patotinhas, não sei como queiram chamar, isso com certeza impacta na coletividade, e a gente está falando de um ano de multa dentro do contexto da NR1. Muito interessante, uma pesquisa que o Instituto Livre de Assédio correu com RHs do Brasil inteiro, mostra que, assim, já existe muita gente com um programa que fala o que é o assédio sexual, o que é o assédio moral. Mas quando a gente vai para esse lugar do comportamental, do feedback estruturado e como lidar com essas situações, ainda existe um gap gigantesco. Então, você, se não tem um programa, uma estratégia de aprendizagem correta, você está ali alertando, pautando o tema, mas também não tem resiliência para dentro da empresa e processo para lidar com isso. Então, pode ser também um tiro pela culatra. E aí, uma coisa que é importante para a gente colocar a lupa, de saber qual é o território de calor, qual é o lugar que a gente precisa olhar, inclusive, com mais sofisticação, indo além do que é o assédio e que não é o assédio. Quando a gente fala da matriz de vulnerabilidade, como eu trouxe aqui, a gente vê ali que a maioria das vítimas de assédio são mulheres, a gente também tem uma grande quantidade de pessoas LGBT que passam por isso, por assédio sexual, o bullying, o assédio moral, porque é um reflexo de uma sociedade desigual. O racismo também permeia todo esse lugar desse grande guarda-chuva quando a gente fala de assédio ou quando a gente fala de querer ter respeito nas relações. Então, uma lupa que é interessante quando a gente vai construir esse programa num lugar mais sofisticado. Vamos olhar ali se a gente tem diversidade em cargos de liderança, né? Quando a gente tem aí a falta dessa diversidade, a gente tem uma limitação das diferenças internas e uma percepção coletiva de que não existe um comprometimento com o ambiente onde todas as pessoas pertencem, se sentem ali respeitadas dentro da sua individualidade. Não ter capacitação, aqui a gente já falou, capacitação adequada, que traz, inclusive, esse repertório, que não é só o assédio sexual, o assédio moral, mas também as camadas discriminatórias. Claro que isso vai impactar o clima, é claro que a gente vai ter aí uma pouca segurança ou até pouca procura dos canais de denúncia. Então, recentemente saiu uma notícia que tinha até canal de denúncia na empresa, mas mesmo assim havia um caso de transfobia e a empresa foi multada. Poxa, por que essas situações não chegaram no canal de denúncia a tempo do RH ir lá ter uma intervenção e prevenir a crise? Pensa que o canal de denúncia pode ser um grande aliado, né, de uma mitigação de crise. E claro que a gente reduz a confiança, né? Perpetua esse lugar do que eu falo, mas não faço. Quando a gente está falando também de empresas que têm aí grandes plantas espalhadas, né, diferentes em vários lugares, uma diversidade, uma capilaridade geográfica, vamos colocar assim, a gente precisa olhar para a integração cultural entre essas regiões. É muito natural a gente ter um chefe que vai para um outro lugar e vai ter aí as dificuldades de um choque cultural. A gente precisa preparar essa liderança também, como também a equipe para respeitar. Eu digo que sempre quando tem choque cultural, todos os lados precisam ceder para se integrar. E isso é uma lupa que o RH precisa ter, de desenvolvimento humano, inclusive, dessas lideranças. De novo, a Organização Internacional do Trabalho preconiza que um gerente precisa lidar com essas situações, estar preparado. Também a gente precisa falar de endomarketing, a gente está falando com o RH, então, obviamente, a gente está falando de pessoas que trabalham também com comunicação interna. Então, a gente falar das iniciativas de diversidade e inclusão, provocar a visibilidade dos grupos de afinidade é extremamente importante, né? Porque se a gente não faz isso, inclusive, a gente desengaja as pessoas na pauta, né? E também, inclusive, o engajamento da autogestão começa a ser prejudicado. Então, tornar esse tema vivo de forma estratégica é extremamente importante. E quando a gente não tem um feedback estruturado, gente,
conversas difíceis podem virar situações de risco e de assédio. Então, a gente precisa preparar o nosso nível gerencial e de coordenação a estruturar o feedback seguro e respeitoso com base em evidência. A gente tem várias leis, como eu falei, então tem gente que diz, mas na trabalhista é só se tiver hierarquia, mas a gente também tem um código penal que traz a questão do assédio sexual, a gente tem a Convenção 190 da OIT, que fala, inclusive, que é papel das empresas prevenir a violência de gênero, né? A gente fala também de normativas, que é um direito do trabalhador ter um ambiente livre de assédio, tem um monte de questões que façam pela reforma trabalhista, né? Então, não tem como escapar. É bom tirar a lupa e dizer que, olha, é só na trabalhista se tiver o gerente, se tiver hierarquia. Não, é transversal em todos os níveis. E uma coisa muito importante também é preparar a nossa liderança, ou os BPs, para saber acolher. Então, ter a escuta limpa, sem julgamento, sem revitimização. Inclusive, a gente tem protocolos como Não é Não, Não se cale, que já coloca aí um lastro legal da não revitimização. Então, esse é um lugar que as organizações também precisam olhar por governança, sem impacto, evitar julgamento e encaminhar, né, para os canais de denúncia, dar uma informação do que vai acontecer depois, olha, vai ser feita uma investigação, enfim, uma prática muito importante, se esse agressor convive direto com essa vítima ou agressora, perguntar se a vítima, o que a vítima gostaria de fazer para não se sentir exposta. Muitas pedem para adiantar férias, para trocar de turno, até que a situação seja acomodada, né? O sigilo mandatório. E até é importante, numa questão de governança e processo, a gente olha tem o cruzamento de histórico e dados, que eu falo que é o big picture. De onde vem essa pessoa que está cometendo isso? Como foi a postura dela ao longo dos anos? Né? Teve coisa que não chegou no canal de denúncia, como era ele com os colegas ou ela com os colegas, né? E aí uma coisa que é muito importante, que inclusive a Livre de Assédio fornece, são templates para que você, RH, consiga ir registrando com o seu olhar de gestão humana. Para isso, tem inclusive um suporte para o jurídico maior, para que a investigação seja feita de forma correta e idônea. Bom, eu vou parando por aqui. Eu pergunto aqui se você sabe o custo do risco de não cuidar do assédio na sua empresa. Se você não sabe, você pode apontar aqui a câmera para esse QR Code, que você vai entrar na calculadora que a gente fez e vai saber exatamente, monetariamente, quais são os impactos negativos se você não tem um programa robusto. E eu não estou nem falando da multa da NR1 ainda, tá, gente? É só todo esse lastro legal que a gente tem histórico de processo trabalhista, do que já tem parametrizado de multa, o turnover, o custo do turnover, a gente integrou nessa calculadora, e aí você tem uma ótima ferramenta para mobilizar os seus sponsors para que você consiga executar um programa eficiente e robusto contra assédio. Muito obrigada.